Começa agora o terceiro ano do ensino fundamental. Vem aí, língua portuguesa. Oi, galerinha! Tudo bem com vocês? Animados para mais uma aula? Como é que foi a aula de ontem? Ficaram empolgados, animados? Estão prontos para mais uma aventura? Então vamos lá para mais uma aula de língua portuguesa. Vocês lembram o que precisamos separar para a nossa aula? Vamos conferir novamente então. Vocês têm que ter aí um ambiente separado para estudar. Tem que estar limpo, organizado, não pode ter muito barulho. Também precisam já estar com os materiais em mãos. Caderno, lápis, borracha e um apontador, né? Porque depois vai dizer, ai, prof, quebrou a ponta do meu lápis, né? Então já deixa do ladinho. Se tudo isso já está organizado, anote aí no seu caderno a data de hoje, para que a gente já possa começar sem demoras. Vamos conferir aí na telinha os objetivos para a aula de hoje. Localizar uma informação explícita no texto. Ler e escrever corretamente as palavras com ar, er, ir, or e ur. Estão prontos para começar? Primeiro, então, vamos relembrar. Ontem eu contei para vocês uma história. Vocês lembram o nome da história? Isso mesmo, A Cesta da Dona Maricota. E está aqui hoje conosco a Dona Maricota. Vejam que bonitinha! Ela vai nos fazer companhia durante esta semana inteira. E junto com a Dona Maricota também está a cesta, cheinha de alimentos gostosos e saudáveis que ela comprou. Vocês me ajudam a relembrar o nome desses alimentos? Mas para ficar um pouquinho mais difícil, vamos separar em dois grupos. Poderia ficar bem difícil, a gente poderia separar em três, mas vamos separar em dois. Vamos fazer o grupo das frutas e o grupo das verduras e dos legumes. Estão preparados? Vamos começar então. Vamos colocar de um lado as frutas. O que é que está aparecendo aqui? A banana. Quais outras frutas que ela comprou? Mamão. Ela também comprou laranja. Vocês lembram de mais alguma? Isso mesmo. Maçã. Olha aqui onde é que está a maçã. E teve uma fruta que disse ontem na história que ela era muito importante porque tinha tal vitamina C. Foi o limão. Essas então foram as frutas que a Dona Maricota comprou. Vamos separar agora verduras e legumes. Ela comprou cenoura, tomate, abóbora, que tinha um nome diferente na história, vocês lembram? Moranga, isso mesmo. Trouxe ervilha, escarola, milho, alface, espinafre. Lembram que ele disse que tinha ferro e que era para deixar todo mundo bem forte? Cebola e pepino. Quanta coisa a Dona Maricota trouxe dentro da cesta. Deveria estar bem pesada. Vocês concordam? Depois, então, de nós relembrarmos tudo aquilo que a Dona Maricota comprou, nós vamos relembrar um pouquinho da história
para que possamos então fazer uma atividade de interpretação dessa história. Venham comigo. Nós vamos observar alguns trechos da história e a partir desse trecho terá alguma pergunta, algum questionamento. E vocês aí de casa é que vão responder. Lembram-se que tinha um objetivo que dizia para encontrarmos as informações explícitas no texto? Quando nós falamos em informações explícitas, são aquelas que em algum momento apareceram lá no texto, que tá bem facinho da gente encontrar a resposta. Vamos ver se vocês vão conseguir me ajudar então com essas respostas. Dona Maricota, boa cozinheira, voltou com a cesta cheinha da feira. Olhem a nossa pergunta. Como estava a cesta de Dona Maricota? Letra A, cheia. Letra B, vazia. Letra C, quase cheia. Ou letra D, quase vazia? Eu acho que em algum momento aqui nesse trecho a gente já consegue identificar como é que estava a cesta da Dona Maricota. E vocês também acabaram de ver ali em cima da mesa que ela estava como, crianças? Será que vocês acertaram? Isso mesmo, ela estava cheia. Vamos para a próxima pergunta. A Dona Maricota era boa professora, boa enfermeira, boa cozinheira ou boa confeiteira? Vocês lembram o que a Dona Maricota era? Isso mesmo, ela era boa cozinheira. Vocês acertaram. Mais uma perguntinha. Guardou na e na. Nossa, ficou difícil esse pedaço, não ficou? As palavras citadas na história e que completam esse trecho são duas palavrinhas, então, que irão completar esse trechinho. Será que é guardou na geladeira e no armário? Será que a letra B, então, guardou na geladeira e no fogão? Será que a correta é a letra C, na despensa e na panela? Ou é a letra D, na despensa e na geladeira? Vocês se lembram? Vamos conferir então. Guardou na despensa e na geladeira. Isso mesmo, parabéns! As frutas gostosas viraram. Vocês lembram o que as frutas viraram? A palavra que completa o trecho é letra A, torta. Letra B, compota. Letra C, salada de frutas. Ou letra D, suco. Tudo isso nós podemos fazer utilizando as frutas. Mas o que foi que a Dona Maricota fez? Acertou quem escolheu a letra B, compota. E os belos legumes, em toda a sua glória, viraram um espacinho. Não, eles viraram alguma coisa, não foi mesmo? O que é que os legumes viraram? Será que eles viraram salada? Será que eles viraram refogado? Será que eles viraram sopão? Ou será que eles viraram torta? Qual é a resposta correta? Eles viraram sopão. Muito bem, letra C. Vocês foram ótimos nessa atividade. Prestaram muita atenção na história ontem, não foi mesmo? Sabiam todas as respostas. Não se esqueçam então, as informações explícitas são aquelas que já estão ali na história, que nós conseguimos ler e já encontrar.
Agora, nós vamos observar algumas palavrinhas retiradas do texto. Vejam aí na telinha. Guardou, descansar, contar, ervilha. Todas essas palavrinhas utilizam aqueles sons que nós vimos lá nos objetivos. Ar, er, e ainda existem ir, or e ur. Nós vamos fazer uma atividade utilizando palavras com este som. Então é preciso prestar muita atenção na hora de escrever. Ouvir para poder escrever corretamente. Vocês têm aí em casa uma atividade de cruzadinha. Separem essa atividade. Peguem ela aí juntinho de vocês, pois nós vamos fazer a cruzadinha juntos. A cruzadinha de vocês tem apenas os quadradinhos e alguns números, não é mesmo? Então, as palavras que nós vamos utilizar para completar essa cruzadinha estão aqui, escondidas. Vamos começar a revelar essas palavrinhas, então? Vocês até podem tentar ir escrevendo aí na sua cruzadinha, mas logo em seguida nós vamos escrever todos juntos. Qual palavrinha vocês querem que eu revele primeiro? Que número vocês escolhem? O número 1, que é o começo? Vamos lá então. A palavrinha de número 1 é carta. Carta. E agora, qual a próxima palavrinha que iremos revelar? Vocês querem o número 5? Vamos lá então. A palavrinha de número 5 é corda. E agora, eu vou escolher um número, o número 3. A palavrinha de número 3 é, que delícia, sorvete. Podem escolher mais um número aí de casa então. Número 4, vamos lá. A palavrinha de número 4 é porta. E a próxima? Deixa eu ver, vou escolher o número 2. A palavrinha de número 2 é urso. Vamos terminar essas palavrinhas aqui dessa coluna? A palavrinha de número 7. Quem é que gosta de ir ao circo? Circo. E a palavrinha de número 8? Caderno. Vocês estão utilizando o caderno aí em casa. Só faltam 2 palavrinhas para nós revelarmos. A palavrinha de número 9 é... Vocês viram aí que ela é uma palavrinha um pouco grande? Formiga. Muito bem. E a última palavrinha que vamos revelar é a palavrinha de número 6. Martelo. Agora, então, nós vamos escrever juntos lá na cruzadinha. Quem já escreveu vai corrigir. Nos acompanhe. Vamos começar a preencher a nossa cruzadinha, então. Vocês querem que eu comece por qual palavrinha? Pela palavrinha de número 4. É a palavrinha porta. Porta. Nós, aqui no Paraná, falamos porta, não é mesmo? Mas em alguns estados do Brasil mesmo, as pessoas falam porta. É diferente, não é? Mas também está correto. Quantas letrinhas, então, na palavra porta? 1, 2, 3, 4, 5 letrinhas. Eu começo com pó. Como é que eu vou fazer a sílaba pó? O que é que eu vou usar? Me ajudem. Isso mesmo, a letrinha P e a letrinha
O. É o O com o som bem aberto. O. Porta. Qual é a letrinha que vai acompanhar aqui a sílaba pó para dar esse som? Quem que vai ajudar aqui a fazer OR? Isso mesmo, é a letrinha R. Porta. Como é que eu vou fazer tá? Me ajudem aí de casa. A letra T e a letra A. Tá. Vamos conferir se a palavrinha está correta então. Porta. Isso mesmo. Porta. Vamos para a próxima palavra então. Vocês querem que eu escreva aquela palavrinha que é uma delícia, não é mesmo? A palavrinha de número 3. E qual era a imagem que nós tínhamos lá no número 3? Sorvete. Isso mesmo, então vamos escrever a palavra sorvete. Como é que eu faço o so para nós começarmos? S-O. Observem que nós já temos a letrinha O aqui, não é mesmo? Vamos escrevê-la então. Sorvete. So. S-O. E qual letrinha vem acompanhando para ajudar no som? Sorvete ou sorvete. É a letrinha R. Sor. Já temos a primeira sílaba montadinha. E a seguir, como eu vou construir a sílaba V? É a letrinha V mais a letrinha E. Sorvete. Já temos a nossa palavra quase montada. Qual é a próxima sílaba? T. Sorvete. E como é que eu vou montar T? O T e a vogal E. Temos a palavra sorvete. Muito bem, crianças. E agora, qual palavrinha vocês querem escrever ou corrigir aí em casa? A última, a palavrinha de número 9. Vamos lá então. É um animalzinho lá pequenininho, não é mesmo? Falem para mim qual é a palavra. Formiga. Vamos escrever a palavrinha formiga. Eu vou começar com a sílaba fo. Quais letrinhas eu vou usar? Isso mesmo. F, O. Fo. Formiga. For. Qual é a nossa letrinha ajudante de hoje? Quem vem aqui a seguir para compor a sílaba for? É a letrinha R. Muito bem. Formiga. Como que eu vou fazer a sílaba mi? M-I. M-I. E a sílaba final? Ga. O G e o A. Muito bem. Formiga. Vamos conferir? Formiga. Vamos escrever mais uma palavrinha, então. Qual palavrinha vocês querem agora? Observem aí na telinha as nossas opções. Quais desenhos ainda não escrevemos? Vocês querem a palavrinha de número 6? Martelo. Como é que eu vou fazer ma? M-A. Mar. Qual letrinha vem para ajudar? A letrinha R. E depois nós vamos montar a sílaba té. O E nós já temos, então antes nós temos a letra T.
martelo. E para finalizar, a sílaba lo, L-O. Martelo. A palavrinha de número 5. 1, 2, 3, 4, 5 letrinhas. Termina com a letra A. Vocês se lembram? Corda. Muito bem. Como é que eu vou fazer có? O C e o O. Cor. Qual letrinha vem acompanhando? A letrinha R. Corda. Só falta uma letrinha e é a letra D. Corda. Faltam poucas palavras. Vamos fazer a palavrinha de número 8, que é algo que vocês estão usando aí em casa para poder fazer as atividades. É o nosso caderno. Começa com a sílaba K. Quais letras, crianças? Isso mesmo, a letra C e a letra A. Der. Eu já tenho a letrinha E. O que vem antes aqui para eu fazer D? O D. Muito bem, a letra D de dado. Em seguida, vem o nosso ajudante do dia, a letrinha R. Caderno. E para finalizar, a sílaba no. N-O. Confiram lá. Caderno. Isso mesmo. Faltam apenas 3 palavrinhas. Vamos conferir lá na mesa? Quais palavrinhas ainda faltam? A palavrinha de número 2 é a palavrinha urso. Vamos completar. Nós aprendemos U-R. So. S-O. Urso. Agora, faltam 2 palavrinhas. A palavrinha de número 1. Carta. K-C-A. O nosso ajudante já está lá. Carta. Já temos a letrinha A, falta só a letrinha T. Carta. E agora, falta só a palavrinha de número 7. Observem lá na mesa qual é a palavrinha de número 7. Vocês se lembram? É o circo. Nós já temos a letrinha C. Como eu vou fazer si? C-I. Quem é o nosso ajudante? A letrinha R. Circo. Falta a letrinha C. Circo. Fechamos a nossa cruzadinha. Vamos lá para a mesa de novo, então. Então, crianças, foram bem na cruzadinha? Vamos conferir os nossos objetivos, então, se todos eles foram atingidos? Olhem aí na tela. Localizar uma informação explícita no texto. Nós conseguimos localizar nas atividades lá das perguntas e respostas. Ler e escrever corretamente as palavras com ar, ir, or e ur. Nós acabamos de fazer na nossa cruzadinha. Parabéns para todos vocês. Um beijo enorme e até a próxima aula. Tchau! Vem aí, matemática. Boa tarde, queridos alunos. Tudo tranquilo? Prontos para mais uma aula de matemática? Espero que vocês gostem da nossa aula de hoje aqui com a professora Sé, né? Sempre aí na telinha participando e prestando muita atenção, porque nós temos muitas coisas bem bacanas para trabalhar com vocês, tá? E vamos ver qual é o nosso objetivo da aula de hoje?
identificar regularidades em sequências ordenadas, figurais e numéricas para determinar os elementos faltantes ou seguintes, né, que faz parte da álgebra. E para que nós possamos iniciar a nossa aula de hoje, nós vamos saber de uma história, da história de um menininho chamado Álvaro. Vamos lá? Álvaro era um menino muito esperto, muito inteligente e ele adorava brincar. E a sua mãe, muito organizada, sempre fazia o quê? Né? Fazia ele juntar os seus brinquedos depois que ele brincava e colocava numa caixa. Só que a mãe dele acabou colocando essa caixa em cima de um armário. E Álvaro queria brincar. Aí surgiu um desafio. Como é que ele ia pegar a caixa de brinquedos de forma segura? Aí ele pensou, surgiram N possibilidades dele pegar essa caixa de brinquedos. Mas ele lembrava sempre o que sua mãe dizia. Álvaro, sempre quando você for brincar, você tem que brincar de forma segura. A sua segurança é muito importante, né? E ele começou a lembrar o que a mãe falava e pensou. Ele pensou em pegar uma vassoura e puxar a caixa, mas poderia quebrar os brinquedos, de repente a caixa cair em cima dele, ele se machucar. Ele pensou, de repente, em abrir a porta do armário e tentar subir ali pelas divisórias do armário, mas de repente o armário poderia cair em cima dele. Então, nenhuma dessas formas é segura. Então, ele descartou isso de possibilidades. Aí ele pensou, até que ele teve uma ideia. Vamos ver qual é? Colocar o quê? Uma escada. Você aí também pensou nessa possibilidade? De colocar uma escada para que ele pudesse ter acesso à caixa de brinquedos e pegá-la de forma segura e assim poder brincar à vontade. Mas, se nós observarmos aqui, tem algo bem interessante. Vamos observar essa escada? Como que ela é formada? Então, uma escada ela é formada por degraus. Então, vamos observar aqui a escada que o Álvaro utilizou para pegar a sua caixa de brinquedos. Vamos observar lá. Como ele gostava muito de matemática, ele começou a contar os degraus. Vamos ver o que aconteceu? Vamos lá. Então, ele percebeu que ela iniciava com um degrau. Tá? Muito bem. Então, um degrau. E ele percebeu que o segundo degrau, que na sequência, tinham 2 degraus. Mas, como ele era muito esperto e ele tinha um pensamento matemático bem elaborado, ele percebeu que nessa segunda posição de degraus, repetia o primeiro, só que colocava mais um, que ficariam então 2 degraus. E ele achou interessante isso. Nossa, né? Como é que pode ali? Tá. Aí ele observou a terceira posição aqui, que são 3 degraus. Aí ele chegou à conclusão que se ele repetisse os 2 primeiros degraus e somasse mais um, ele iria 2 mais 1, ele iria ter 3 degraus. Então ele começou a perceber que era uma sequência, uma ordem crescente, né, de degraus ali na escada. Tá. Aí ele observou os 4 degraus. E ele percebeu que era os 3 primeiros aqui, os 3 aqui da terceira posição, mais um, que formava então 4 degraus. Muito esperto. E os últimos, né, que são 5 degraus, ele percebeu que para isso ele iria precisar, para formar a última posição aqui, de 4 degraus, que são esses aqui, que ele, né, mais somados a mais um, que ele então conseguiria o quê? Formar 5 degraus. Então percebam que a escada, ela tem uma ordem crescente, né? Ela cresce, ela aumenta, né?
Isso é o que a gente chama de uma sequência recursiva. Então, o que a gente precisa, né? Observar como ele fez e sempre utilizar o elemento anterior somado, aqui no caso, a mais um. Porque assim, dessa forma, usando esse padrão de somando o elemento antecessor, o que vem antes, mais um, ele conseguiu fazer essa ordem crescente. Veja que ela aumentou. Ela começou do 1 e terminou no 5. Então, essa escada, ela tem 5 degraus, que é o tamanho ali necessário para que ele pudesse pegar os seus brinquedos, né? Então, por isso, nós vamos ver lá que essa escada, essa situação, ela trata de uma sequência, vamos ver na próxima tela, de uma sequência recursiva, né? É importante que vocês já vão guardando esse nome aí. O que é uma sequência recursiva? Uma sequência recursiva ou recorrente quando um determinado elemento pode ser calculado em função de elementos antecessores, né? Existe um padrão, ou seja, um modelo a ser seguido. Elas podem ser compostas tanto por figuras quanto por números. Então, vamos voltar lá na tela anterior para que nós possamos, né, identificar aqui. Então, nós temos aqui, começou com um degrau, os próximos é uma, veja que é a soma, ó, sempre mais um. Então, esse mais um é que acabou formando o padrão, o modelo a ser seguido. Então, sempre somando, né, com o antecessor, certo? E dessa forma aqui, nós conseguimos entender como que funcionou aqui no caso a composição dos degraus da escada e por que ela se tornou, que ela é um exemplo de sequência recursiva, porque ela precisa sempre do recurso ali, né? Então sempre o número somado ao anterior. Muito bem. Então nós já vimos aqui que a sequência, ela é o que é a sequência recursiva, mas também, será que ela existe só numa escada? Será que nós podemos formar essas sequências recursivas e observar se nós temos ela também no nosso dia a dia? Então, para isso, crianças, nós vamos utilizar aqui, montar um sorvete. Vocês gostam de sorvete? Vocês gostam de sorvete? Eu adoro sorvete. Então aqui, e será que nós podemos montar uma sequência recursiva com sorvetes? Vamos pensar um pouquinho? Será? Então vamos lá. Então vamos começar. Então vejam que aqui eu tenho uma casquinha de sorvete, né? Vamos usar assim aqueles sorvetes com aquelas sabores, né, das bolas, sabores muito gostosos. Vamos começar aqui colocando um sabor. Então o meu primeiro sorvete, ele tem um sabor que é o sabor de coco. Vocês gostam de sabor de coco? Maravilhoso, né? Então, se eu quero formar uma sequência, então eu tenho que, vamos formar uma sequência de sabores por sabores. Então, o meu próximo sorvete, eu vou ter que colocar uma bola de coco e mais uma de creme. Observem aqui, né, que está sendo formado. Tá, então eu tenho aqui a primeira posição e eu tenho a segunda posição. Então vejam que para fazer a segunda, eu tive que observar a primeira e acrescentar mais um sabor, certo? É importante que vocês observem isso daí. Mas se eu quiser colocar uma terceira posição, né? Se eu quiser montar mais um sorvete, posso? Posso. Só que agora, o que eu tenho que fazer? Vejam que para montar a segunda, eu tive que observar a primeira. Agora, para montar o meu terceiro sorvete, eu tenho que observar o segundo. Como que ele está montado? Como que ele está formado? Então, observem lá. Vejam, a primeira bola aqui é de coco e a segunda é de creme. Dessa forma, eu observei a posição anterior, mas eu quero colocar mais um sabor. Aí, eu vou colocar o sabor de morango. Estão percebendo? Vejam como
ele está obedecendo uma ordem crescente. Isso é muito importante que vocês saibam que toda sequência recursiva, ela cresce, ela aumenta. Nas figurais, ela aumenta, né, fica mais visível você ver um aumento. E nos números, aumentam a quantidade. Então, vamos lá. Então, aqui nós temos os nossos 3 sorvetes. Mas, e se eu quiser montar mais um? Pense aí em casa. Como é que eu vou montar o meu 4º sorvete? Lembrando que ele obedece a uma sequência que cresce, né? É uma sequência recursiva. E eu sempre tenho que observar o elemento anterior para mim poder montar o meu próximo elemento. Como será? Pense aí. Quantas bolas eu vou colocar aqui nesse 4º sorvete? Será que eu vou colocar só de coco? Só de morango? Ou só de creme? Vamos pensar? Então, o que eu tenho que pensar? Que eu tenho que sempre observar o anterior, o que vem antes. Então aqui, se ele está na 4ª posição, então eu tenho que observar a 3ª posição, porque aqui já foi, né? Então, eu vou observar que começa com o quê? Com a bola de sabor de coco. Depois eu tenho o sabor de creme. E o sabor de morango. Muito bem, veja que ele está igualzinho. Mas como é uma sequência recursiva, ele tem que ter um elemento a mais. Então, nós vamos colocar o quê? Que sabor? De chicletes, né? Então, veja agora. Vocês conseguiram observar nessa sequência como que ficaram os sabores? Então, começou com o sabor de coco. Depois, o sabor de coco mais o sabor de creme. Então, aqui eu fiz a observação, tá? A partir do momento que eu já fiz a observação da 1ª e da 2ª posição, agora eu vou para a 2ª e a 3ª. Então, eu observei que tinha os sabores aqui, então eu repeti e acrescentei mais um, que é o de morango, certo? Muito bem. E como ela tem que ter uma continuidade, então aqui na 4ª posição, o que eu coloquei? Então, eu observei a 3ª, coloquei exatamente aqui os sabores na mesma ordem e acrescentei mais um. E assim, sucessivamente. Eu posso ir montando, né? Quem gosta de sorvete vai gostar aí de chegar aí com sorvete com vários sabores, né? Mas é só para vocês perceberem essa sequência. Vejam que ela cresceu, ela aumentou. Os sabores, eles vão se repetindo, sempre colocando um elemento a mais. Então, veja, da 1ª para a 2ª, o elemento a mais é o sabor de creme. Da 2ª para a 3ª, o elemento a mais que eu coloquei é o sabor de morango. E na 4ª posição, comparando com a 3ª, que é a que vem antes, qual foi o elemento que eu coloquei a mais? O sabor de chiclete. E assim, nós completamos aqui uma sequência, né? Se eu quisesse continuar, posso. Lembrando sempre que nós temos que repetir o elemento anterior e sempre acrescentar mais um, para que a nossa sequência, ela possa crescer. Observe, crianças, que aqui eu usei um desenho de um sorvete, mas eu poderia usar qualquer outro desenho. Aí, isso é o que a gente chama de uma sequência figural. Veja que ela é formada por figuras, certo? E essas figuras aí em casa, se você for fazer, você pode utilizar a figura que você quiser, desde que obedeça, né, a essa questão de que a sequência recursiva, ela sempre cresce, ela aumenta de tamanho à medida que eu for colocando as posições e à medida que eu for ali, colocando no caso aqui, os sabores, certo? Gostaram? Então, dá para brincar em casa de escolinha também, fazendo aí, montando os sorvetinhos de vocês, tá bom? Então,
Só que, como eu falei para vocês, né? Nós temos aqui uma sequência recursiva figural. Ela é formada por figuras. Mas nós também podemos montar elas com números, tá? Então, dessa forma, agora eu quero que vocês observem aqui que nós temos, eu vou formar aqui uma sequência de números, eu vou deixar esse aqui um pouquinho mais para cá, né? Vou puxar aqui, para depois até a gente fazer um comparativo, tá? E agora, eu vou montar aqui com vocês uma sequência de números. Observe esses números aqui. Já vai identificando-os. E me digam o que está acontecendo nessa sequência de números aqui. Eu coloquei números bem simples, né? Para que vocês possam aí compreender de uma maneira mais tranquila. Lógico, depois nós podemos usar números maiores, né? Mas no início a gente coloca números menores aí para vocês entenderem. Então, observem. Agora eu pergunto para vocês, essa sequência que eu montei aqui, ela é de figuras ou ela é de números? Muito bem, ela é de números, né? Então, quando a gente observa uma sequência, e principalmente percebe que está faltando alguma coisa, um elemento faltante aqui, vocês já sabem, né, o que eu vou perguntar. Que elementos que estão faltando aqui? Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que observar, comparar. Então, eu tenho o primeiro número na primeira posição, que é o 2. Na segunda posição, eu tenho o número 4. Aí, já vem a pergunta, mas qual o próximo número aqui? Que número que eu tenho que colocar aqui? Como que eu vou adivinhar? Será que eu tenho que fazer uma mágica? Não. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que observar. Lembrando que uma sequência recursiva, sempre ela dá a ideia de que ela cresce, ela aumenta. Então, aqui eu pude perceber numa ordem crescente aqui, né? Como se fosse uma escadinha. Mas aqui, como que eu vou observar? Pelo valor do número, né? Como que eu sei que ela está crescendo? Por quê? Porque o 4 é maior que o 2, certo? Então, o que eu tenho que observar? Esses dois primeiros elementos aqui, da primeira e da segunda posição. 2. Para chegar até o 4, quantos números são precisos? Vamos ver? 2, 3, 4. Então, aqui eu percebi que do 2 para o 4, ele aumenta 2, certo? Aqui aumentou 1. Aqui está aumentando 2 elementos. Então, se eu sei que da primeira para a segunda posição aumenta 2, qual será o próximo número? Aqui eu tenho 2, 2 mais 2, que são 4, porque aumentou 2. E agora aqui, esse próximo número aqui depois do 4, qual será? Bom, já falamos que aumenta 2. Então, como que eu vou descobrir? Somando 4 mais 2. Quanto que é 4 mais 2 aí? É bem fácil de fazer essa conta aí, dá para fazer nas mãos aí. 4 mais 2 é igual a 6. Muito bem. Tá? 4 mais 2 é igual a 6. Então, vejam, eu tenho a primeira posição, que é o 2, e a segunda, eu comparei, né? Consegui descobrir que a diferença é que existe, né, um mais 2. Tá, 2 mais 2, 4. 4 mais 2 é igual a 6. E agora? Vejam que tem mais um número aqui que eu tenho que descobrir. E na sequência tem que dar certinho a conta aqui. Tá, vejam. Então, repetindo. 2 mais 2, 4. Então, eu somei 2 ao 2, que deu 4. Aí, eu vou somar mais 2, que vai dar o 6. E agora? Você já conseguiu em casa descobrir qual é o número que falta para completar aqui a nossa sequência? Já temos lá o padrão, né? Que é o número anterior mais 2, certo? O número anterior mais 2, que deu 6. E agora? Se é o número anterior mais 2, então eu tenho que somar 2 ao 6. Se eu somar lá 6 mais 2, quanto
que vai dar? Já contaram? Estou esperando vocês contarem, tá? Então, 6 mais 2 é igual a 8. Então, observem aqui, vejam que é uma sequência simples, né? Para que vocês percebam, inclusive estão com cores diferentes, né? Por ser pelo destaque dos números que estavam faltando. Então, 6 mais 2, 8. Vamos ver se a sequência está correta até o final? Tá, então eu sei que eu sempre tenho que pegar o elemento anterior e somar com mais 2. Então tá, 6 mais 2, 8. 8 mais 2, 10. E 10 mais 2, 12. Muito bem. Eu posso continuar a minha sequência aqui? Posso. Eu posso continuar ela, deixar ela do tamanho que eu quiser, né? Desde que eu obedeça o padrão, né? O modelo a ser seguido para que ela esteja correta. Então, aqui no caso, se a gente fosse continuar, seria 12 mais 2, 14, 14 mais 2, 16 e assim, né? Até finalizar a sequência. Então, vocês observaram, esses aqui que estão em amarelo é o que a gente chama de elementos faltantes. Lembrem que no início que foi colocada a sequência, eles não estavam ali, mas nós, a partir da observação, da comparação, nós descobrimos o padrão para poder ali verificar o número que estava faltando. Então, dessa forma, crianças, observem bem aqui. Nós temos um exemplo de uma sequência recursiva figural, ou seja, formada por figuras, né? E nós temos uma sequência recursiva formada por número, que a gente chama de numérica, né? E nós podemos usar outros valores maiores? Claro que podemos. Podemos usar os valores que nós quisermos, desde que nós possamos observar, comparar e identificar o padrão para poder dar a sequência ali, o modelo a ser seguido na nossa sequência recursiva. Certo? Muito bem. E dessa forma, então, nós vamos verificar, depois de tudo que nós já conversamos, o que nós aprendemos hoje. Vamos ver que uma sequência recursiva ou recorrente, quando determinado elemento pode ser calculado em função de elementos antecessores. Então, a gente viu lá, né, que a gente sempre precisa olhar o que vem antes para poder dar sequência ao elemento que vem depois, né? As posições ali da sequência, certo? Aprendemos também que as sequências recursivas podem ser figurais, numéricas e podemos encontrá-las em nosso dia a dia, até numa brincadeira, né? Então, nós podemos em casa, de repente, organizar as nossas sequências e brincar de escolinha para poder aí aprender, brincando, aprender cada vez mais, né? E também que a leitura da sequência, ela nos possibilita identificar o padrão. Ou seja, né? Então, nós, comparando ali as posições, a gente percebeu qual o número somado ao antecessor que vai dar continuidade à sequência que nós estamos fazendo, certo? Vocês viram que é fácil? Não é nada difícil. É só observar, comparar, prestar atenção e poder montar essas sequências aí de uma forma bem divertida, certo? E dessa forma, será que nós conseguimos atingir o nosso objetivo de hoje? Vamos ver? Então, lembram qual é o objetivo? Identificar regularidades em sequências ordenadas, figurais e numéricas para determinar os elementos faltantes ou seguintes. Então, vocês observaram ali que ao montar os sorvetes, nós demos uma continuidade, né? Nos números, nós já colocamos ali alguns elementos que estavam faltando. Então, dessa forma, nós conseguimos também atingir o nosso objetivo, né? E também observando lá a escada do Álvaro, né? Que é um elemento também com elementos bem importantes para a construção de sequência, certo? Vamos para a nossa tarefa? Observe a sequência ao lado. Essa sequência aqui que eu quero que vocês observem, né? Vamos dizer aqui que são pacotinhos de biscoitos, né? Para a gente poder se encontrar aqui na atividade. Muito bem. Número 1. Os elementos aumentam de quanto em quanto. Então, como a professora falou, vocês vão observar, vejam que eu coloquei aqui embaixo as posições. Então, primeiro vocês vão observar
e comparar a primeira e a segunda. Daí vocês vão ver quanto que aumenta da primeira para a segunda. Depois que vocês observarem a segunda, inclusive se vocês quiserem colocar os números ali em cima dos pacotinhos, pode colocar, tá? Não tem problema nenhum, igual foram colocados os números de degraus lá na escada de Álvares. Até fica melhor para vocês também visualizarem, mesmo porque vocês marcaram também lá na atividade número 1, né? Vão marcar. Tá, depois eu vou observar da segunda para a terceira posição, tá? Ver quanto que dá. E assim depois eu vou desenhar a quarta e a quinta. Quantos elementos vão ficar ali na quarta e na quinta posição, certo? Número 2. Essa é uma sequência repetitiva ou recursiva? Aí vocês vão marcar X também, para nós. Agora, vamos completá-la nas duas próximas posições, né? Então, a professora já adiantou aqui que o objetivo aqui também é completar ali para ver se está certo, se vocês realmente entenderam. Tudo bem? Então, crianças, ficamos por aqui hoje. Beijo, fiquem bem, façam as tarefas e qualquer dúvida, pergunta para a professora e, se possível, manda foto para a gente aí das sequências que vocês montaram, tá? Até a próxima aula. Vem aí, Educação Física. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Estamos novamente para mais uma aula de Educação Física. Hoje, eu, professor Anderson, vim aqui trazer para vocês uma aula preparada com muito carinho pelas professoras Carla, da Escola Ciro, pela professora Tatiane, da Escola Ecleia, e também a professora Lindamir, da Escola Flávio. Então, um grande abraço para todas vocês, professoras, e espero que todos vocês que são alunos do terceiro ano gostem bastante da aula preparada com muito carinho pelas professoras. Bom, hoje a gente vai falar sobre ginástica de condicionamento físico e também de conscientização corporal, assim como a gente vai utilizar os jogos e brincadeiras. Quais são os nossos objetivos da nossa aula? Reconhecer as capacidades físicas primárias. Professor, o que são as capacidades físicas? Calma que nós já vamos chegar lá, tá? Muita atenção a hora que a gente começar a comentar cada capacidade física que a gente vai estar trabalhando na aula de hoje. Mas antes de tudo isso, a gente gostaria de dar mais um recadinho para vocês. Essa semana vocês retornaram à atividade das aulas presenciais. E vocês notaram que tem bastante coisas diferentes que estão acontecendo na escola, do que era antes da pandemia e agora, enquanto a gente está vivendo essa parte de isolamento social. Vejam algumas mudanças que tem. As nossas aulas de educação física, muitas vezes a gente interagia, tocava, compartilhava o mesmo material. Agora, a gente tem que tomar um certo cuidado com todo o protocolo de segurança. Então, nós temos que manter a distância dos nossos colegas, dos nossos professores e também cuidar muito bem dos materiais. A gente não pode estar compartilhando o mesmo material com os nossos colegas. Nas aulas de educação física, o professor sempre vai estar passando as orientações de acordo com cada escola. Em cada escola vai ter o seu protocolo de biossegurança. Cada professor vai receber esse plano de aula que vocês estão assistindo agora. Então, essas mesmas atividades vocês vão estar podendo fazer na escola de vocês. Espero que todos vocês tenham tomado todo o cuidado possível, mantendo a higiene pessoal, hábitos alimentares saudáveis e, principalmente, fazendo atividade física. Afinal, atividade física é saúde, então a gente tem que se movimentar, o nosso corpo precisa estar sempre em movimento. Então, o que a gente vai trabalhar na aula de hoje? A gente vai começar a trabalhar as nossas capacidades físicas. E professor, as nossas capacidades físicas, como que a gente consegue saber o que é força, o que é agilidade, o que é velocidade? Aos poucos a gente vai começar a compreender. Então, a primeira capacidade física que a gente vai estar trabalhando hoje é a agilidade. Professor, o que é agilidade? Como que eu posso trabalhar a agilidade? Eu estou em casa, estou parado, estou assistindo televisão, mas não sei exatamente o que é a minha agilidade. Então vamos ver o que é a nossa agilidade. Capacidade de executar movimentos rápidos e ligeiros
com mudança de direção. Nossa, professor, agora eu estou pensando. Então, se eu tenho a capacidade de ficar desviando de algum objeto, se eu montar um circuito e ficar mudando de direção, eu tenho bastante agilidade. Sim, você tem bastante agilidade. Ah, professor, se eu tiver com alguma bola, algum material e estiver fazendo o mesmo circuito, eu também vou conseguir trabalhar a minha agilidade? Sim, você vai estar aumentando ainda mais a sua capacidade motora, tá? Com manipulação de objetos e ainda está trabalhando a velocidade com mudança de direção. Muito bem. Então, quando a gente estiver trabalhando alguma dessas capacidades físicas nas aulas de educação física, a gente pode perguntar para o professor: professor, essa aula, essa atividade, qual capacidade física nós estamos trabalhando? O professor vai responder para você com toda certeza e clareza, porque os professores trabalham sempre com o planejamento, então eles vão estar direcionando cada atividade para uma dessas capacidades físicas. A nossa próxima capacidade física. O que será que esse desenho mostra? Não sei, mas vamos adivinhar. Será a flexibilidade. Então, o que a flexibilidade quer dizer? Capacidade de realizar movimentos em certas articulações com amplitude de movimento. Nossa, professor, essa linguagem eu não consegui compreender direito. O que seria flexibilidade? Realizar movimentos em certas articulações com amplitude de movimento? Isso mesmo, a nossa flexibilidade quer dizer que em determinadas articulações, vamos pensar, um lutador de artes marciais, ele precisa levantar a sua perna o mais alto possível para atingir algum adversário que seja alto. Uma bailarina precisa fazer uma abertura, então ela precisa ter uma flexibilidade muito maior. Um ginasta, quando ele precisa fazer a sua perna chegar aqui até a altura do ombro, um contorcionista que tem maior flexibilidade de algumas articulações do corpo. Então, quanto maior for essa flexibilidade, maior amplitude que ele tiver do seu corpo, maior será a flexibilidade. Então, quando a gente está trabalhando o nosso próprio alongamento, além de estar auxiliando na preparação das atividades, a gente também está trabalhando um pouquinho mais de flexibilidade. Claro, a flexibilidade ele tem um trabalho mais intenso, é um trabalho de longo tempo, então precisa ser trabalhado várias vezes. Não podemos comparar vocês, enquanto alunos, comparar com os atletas. Cada um tem a sua respectiva necessidade da flexibilidade. A nossa próxima capacidade física. O que será que esse desenho representa? Eu estou vendo que ele está levantando alguma coisa muito pesada. Então a gente vai estar trabalhando a força. Exatamente. E a força, o que ela quer dizer, professor? A força é a capacidade de exercer tensão contra uma resistência que ocorre por meio de ações musculares. Então espera aí. Então cada vez que a gente consegue movimentar algo pesado, é uma resistência que ocorre por meio de ações musculares. Então vamos ver, não em tudo que a gente trabalha a força, a gente vai estar tendo movimento. Então não adianta a gente só pensar que vai estar trabalhando a força fazendo levantamento de peso. Então a gente pode trabalhar a força empurrando algo que seja estático, que esteja parado. Então a gente pode empurrar uma parede e vai estar trabalhando a nossa força. A gente pode empurrar o chão e a gente vai estar trabalhando a nossa força. Então, são alguns detalhes que a gente pode estar também trabalhando a força. E claro, com certeza o professor de vocês na escola vai estar trabalhando a força. A nossa próxima capacidade física. Professor, você falou de estar empurrando o chão. E agora apareceu aqui um desenho de alguém que está empurrando o chão. Qual capacidade física será que ele vai estar trabalhando? A resistência. A resistência é uma das capacidades físicas que será que ela trabalha? Como será que a gente pode trabalhar a nossa resistência? O que é uma pessoa resistente? Será que a gente consegue entender? Resistência.
capacidade de sustentar uma dada carga de atividade o maior período possível sem fadiga. Professor, essas palavras são meio complicadas. Será que poderia deixar de uma maneira um pouquinho mais simples para a gente compreender? Claro! O que é a capacidade de a gente sustentar uma dada carga de atividade? Vamos imaginar uma pessoa que corre. Uma pessoa que corre uma determinada distância. Quando a gente fala de resistência, essa pessoa tem uma certa resistência, ela aguenta muito mais tempo. Então, essa distância que a pessoa corre é muito maior que uma pessoa normal. Então, ela desenvolveu uma resistência muito maior. Então, ela aguenta muito mais tempo fazendo essa atividade que uma pessoa normal. Uma pessoa que consegue segurar um peso por mais tempo que a outra pessoa. Então, ela desenvolveu o corpo dela que ela conseguisse ficar com essa carga por muito mais tempo que uma outra pessoa com capacidade física menor que ela. Então, a resistência, ela funciona quando a gente consegue fazer por maior tempo a mesma carga que uma pessoa normal conseguiria fazer. Então, a gente consegue desenvolver a nossa resistência. Passando para a nossa próxima capacidade física. Se a gente estiver olhando esse desenho, o que será que ele está fazendo? Ele está correndo. Provavelmente a gente vai estar desenvolvendo a nossa... Oi? O que ele faz? Desenvolvendo a velocidade. Isso mesmo. Então, a velocidade é a capacidade física de executar movimentos cíclicos na mais alta velocidade individual possível. Professor, movimentos cíclicos. Agora veio a dúvida. O que é esses movimentos? São movimentos que a gente faz com vários movimentos ao mesmo tempo. Então não adianta só eu mexer o meu dedinho, que ele não é um movimento cíclico. Agora, se eu fizer um movimento da minha perna, do meu braço, da outra perna e do meu outro braço, ao mesmo tempo que eles estão sincronizados, então são várias ações de diversas partes do corpo que estão fazendo esses movimentos cíclicos. Então não é só o movimento de um membro que é mais rápido, é o movimento de um conjunto de membros. Então por isso que ele está com movimentos cíclicos. Então a gente pode desenvolver a velocidade, está aumentando, tudo isso nas nossas aulas de educação física. Será que tem mais alguma capacidade física? Eu estou vendo duas crianças em cima de uma barra, de um tronco. Elas estão fazendo o que será? O que será que a gente pode trabalhar num movimento estático, a gente estando parado? A gente pode trabalhar o equilíbrio. É a capacidade física conseguida por uma combinação de ações musculares com o propósito de assumir e sustentar o corpo em uma base contra a lei da gravidade. Então, o que a gente pode imaginar disso? Vamos pensar, a gente está tentando ir contra a lei da gravidade, porque o que acontece é que a lei da gravidade tende a puxar todos os corpos próximos da Terra, próximos do chão. Então, o que a gente que a gente pode perceber nesse desenho? As crianças estão tentando se equilibrar usando vários grupos musculares para não chegar próximo à Terra. Então elas estão tentando se equilibrar. Então, se a gente estivesse em uma perna só, a tendência é a gente se desequilibrar. Então a gente vai trabalhando o nosso equilíbrio através de ações musculares, tentando manter o nosso corpo sempre em linha reta. Será que tem mais alguma capacidade física que a gente não conseguiu falar? Vejam bem, tem agora um desenho de várias crianças fazendo várias atividades. O que seria isso de capacidade física? Nós vamos trabalhar a nossa coordenação motora. E a nossa coordenação motora nada mais é que a gente consiga realizar movimentos básicos em conjunto com outros movimentos um pouquinho mais delicados. Então, a coordenação motora é a capacidade física que permite realizar uma sequência de exercícios de forma coordenada. Ou seja, quando a gente estiver fazendo uma atividade, a gente consegue relacionar diversas capacidades físicas ao mesmo tempo. E é isso que a gente trabalha a nossa coordenação motora. Podemos trabalhar a nossa coordenação motora grossa, que são movimentos
amplos, que não são movimentos muito delicados, que a gente trabalha somente e com membros, a gente não trabalha com membros menores, a gente trabalha com grandes grupos musculares, membros superiores, membros inferiores, e também temos a nossa coordenação fina, que podemos trabalhar com os dedos da mão, a maneira que a gente escreve, a forma da letra, o movimento da nossa pinça, que é segurar o dedo indicador com o polegar. Então esse movimento é que é onde que a gente vai trabalhando a nossa coordenação motora. Tudo tranquilo até aí? Agora a gente precisa fazer movimentos para a gente compreender como é que essas atividades físicas irão funcionar. Então aqui vai o nosso convite. Bora lá praticar um pouquinho dessas capacidades físicas, pessoal? Para isso, eu vou convidar aqui 2 estagiários da rede municipal que vão estar colaborando com a gente nas nossas aulas. Então eu vou convidar aqui o estagiário Paulo e também o estagiário Matheus. Uma salva de palmas para eles, sejam bem-vindos aqui no estúdio da TV Educativa. E a gente vai estar trabalhando um pouquinho mais dessas atividades, dessas capacidades físicas. Algumas coisas a gente precisa compreender. Na escola, a gente vai ter alguns materiais. Aqui na TV, a gente não tem muitos materiais. E na escola, a gente também não vai estar compartilhando esses materiais. E vocês, na casa de vocês, alguns materiais vocês já possuem e outros materiais vocês ainda não possuem. Ano passado, quando a gente tinha as nossas aulas, a gente ensinou vocês algumas maneiras de a gente estar trabalhando essas aulas. Então, a primeira atividade que a gente vai fazer, eu vou convidar aqui ao Paulo e ao Matheus, e a gente vai estar fazendo a seguinte atividade. É uma atividade parecida com morto-vivo. Morto-vivo, professor? Sim, morto-vivo. É aquela atividade que a gente, quando a gente falava morto, vocês se abaixavam e faziam a posição de morto. Ficavam agachadinhos. E quando a gente falava vivo, vocês ficavam em pé, com o corpo ereto, dizendo que vocês estavam vivos. Mas a gente vai fazer uma ligação com uma disciplina importantíssima, ciências da natureza. E vocês já devem de ter percebido nas aulas que vocês aprenderam que são seres vivos e seres não vivos. E a gente vai falar objetos. E a intenção é fazer vocês pensarem, usarem a imaginação de vocês. Porque quando eu falar um objeto, tanto o Paulo quanto o Matheus vão ter que saber se ele é um ser vivo ou se ele é um ser que não é vivo, que não possui vida. Então vamos fazer só um teste aqui com vocês, ver se vocês estão espertos mesmo. Eu sei que vocês são muito inteligentes, né? Né, Matheus, ou não? Com certeza. Então vamos lá. Eu vou falar o nome do objeto e eles vão me dizer para mim, e vão fazer com um movimento com o corpo deles, se ele é um objeto que é vivo ou se ele não é vivo. Mas eu estou vendo gente sentada em casa. Vocês não estão fazendo a aula? Vocês não estão interagindo com a gente? Ah, agora eu vi, vocês levantaram. Agora sim, agora nós podemos fazer a nossa atividade. Então, o objeto é pedra. Ó, eles fizeram certinho. O que a pedra é? A pedra é um ser não vivo. Então, eles estão na posição de morto. Então, vamos imaginar agora árvore. Já faz a árvore, os galhos. Tem que fazer os galhos. A árvore tem galho, então a árvore é o quê? É um ser vivo. Então, vamos tentar. Agora eu vou aumentar a velocidade para ver se eu consigo fazer a pegadinha deles, para eles conseguirem pensar um pouquinho melhor. Cadeira. Macaco. Garrafa. Bexiga. Água. Água é vivo? Ai, eu não acredito. Ah, eles erraram. Olha aí, ó. Seria a musiquinha. Eles erraram. Vamos tentar de novo, né? Estamos começando lá. Passarinho. Pedra. Caixa. Ar. Fogo. Cachorro. Aí, já começaram muito bem. Então, eles começaram a entender. A partir do momento que a gente fez a nossa atividade para dar uma quebra de gelo, e eles já começaram a compreender o que são seres vivos, seres não vivos. Apesar deles terem errado, né? Que a água era um ser vivo, mas a gente vai fazer a nossa atividade. Então, toda vez que a gente for fazer uma atividade, a gente precisa preparar o nosso corpo.
tá? E para preparar o nosso corpo, a gente precisa fazer um alongamento. A gente vai fazer um alongamento bem rapidinho. Apesar de vamos trabalhar as atividades físicas, a gente vai estar fazendo alguns alongamentos só para preparar o nosso corpo. Então cruza os dedinhos, junta as perninhas e vamos esticar o corpo lá em cima. Isto. Fica na pontinha do pé. Chegou na pontinha do pé. Isso. Agora desce devagar. Aí desceu, solta o corpo do lado. Isso. Afasta um pouquinho as pernas. Agora vocês vão e até onde vocês conseguirem para perto, colocar os dedinhos lá perto dos dedos do pé. Então vocês vão devagar, sem dobrar o joelho e vão soltar o corpo. Não precisa encostar em nada, é só balançar o corpo. Agora a gente vai fazer aquele movimento de pêndulo. Professor, o que é movimento de pêndulo? Nós vamos jogar o corpo para um lado e para o outro. Aqui na TV a gente vai começar para o lado direito nosso. Mas na televisão ele vai aparecer como se fosse o lado esquerdo de vocês, porque é de uma forma espelhada. Então eu, os professores aqui, o Paulo e o Matheus, nós vamos todo mundo para o lado direito primeiro e depois para o lado esquerdo. Nós vamos para o direito, esquerdo, direito, esquerdo, isso. Cada vez que for se aproximando, vamos tentar pegar o pontinha do pé. Isso. Vocês aí em casa também. Aê, subiu devagar, relaxou o corpo, já demos uma boa alongada no nosso corpo. A gente vai trabalhando algumas das capacidades físicas. Então a primeira capacidade física que a gente vai trabalhar é com relação à força. Lembram que eu falei para vocês que a força ela é de uma resistência. Então a gente não vai estar pegando peso, porque provavelmente peso a gente não vai ter na escola. E provavelmente peso vocês não terão na escola, na casa de vocês. Então como que a gente pode trabalhar a nossa força, professor? Eu quero ficar forte o mais rápido possível. Calma, que tudo é devagar. Nada se resolve assim com muito rápido. Então o que a gente vai mostrar? Os professores aqui, a gente vai fazer uma prancha. Então eles vão estar com essa parte do braço encostada no chão, dos dois braços, e vão ficar na pontinha dos pés, segurando por 30 segundos. Então esse movimento a gente vai estar fazendo força. Então eu vou pedir aqui para o Paulo primeiro. Isso, Paulo, coloca o braço. Isso. Vejam que o Paulo, eu vou estar longe um pouquinho do Paulo para não encostar nele, mas ele está com os braços encostados no chão e com a pontinha do pé lá atrás. A gente está contando 30 segundos só para ele estar fazendo. E agora eu quero que o Paulo tente fazer a força de empurrar e pode levantar o cotovelo. Isso. E vai segurando. Se ele tentar empurrar o chão, ele vai estar fazendo uma força e ele não vai conseguir empurrar. Isso, Paulo, pode relaxar agora. Devagar, isso. Então, cada vez que a gente força, movimenta, a gente vai estar forçando, trabalhando a nossa força dos braços e também um pouquinho da parte do peito. Então, esse movimento de força que a gente está fazendo. Então, agora o mesmo movimento o Matheus vai fazer. A gente vai colocar os dois braços primeiro, fica na pontinha, segura um pouquinho, tá? E vai tentar fazer a força tentando levantar devagar. Isso, Matheus pode levantar. Relaxa o corpo e a gente fez esse movimento. A gente pode fazer esse movimento várias vezes na casa. Podemos trabalhar a força também por muito tempo nas escolas. Podemos fazer em deslocamento. O professor, deslocamento de força? É, deslocamento de força. Eu vou pedir para o Paulo mostrar aqui uma vez só, Paulo, o mesmo movimento que você fez. Coloca as duas partes do braço no chão. Isso, fica na ponta agora coloca só a palma da mão e tenta se movimentar para um lado e para o outro, movimentando as mãos, levantando. Isso, Paulo, isso. Pode parar, pode voltar ao normal. Então esse movimento de deslocamento a gente também vai estar trabalhando a nossa força. Esse é um dos movimentos. Agora a gente vai trabalhar um pouquinho da nossa flexibilidade. Então eu vou pedir novamente agora para os professores, para o Paulo e para o Matheus, que eles se posicionem sentados no chão. Isso, pode esticar as pernas lá para frente.
Então, esse movimento de flexibilidade, lembra que a gente vai trabalhar um pouquinho mais das articulações. Vamos tentar chegar ao máximo que a gente conseguir. A gente não pode querer fazer uma abertura total em casa, jogar as pernas por cima do corpo. A gente tem que sempre ir devagar. Então, muitas vezes a gente não conhece os limites do nosso corpo e começa a forçar. E quando a gente força, a gente pode sofrer uma séria de uma lesão, se machucar. E daí vai ter que ir para o hospital. Isso é uma coisa que a gente não quer. Então, todo mundo respeita o limite do seu corpo. O que a gente vai trabalhar um pouquinho dessa parte de flexibilidade? Os professores, dentro da sua limitação, vão tentar alcançar a ponta do pé e ir o máximo com a mão até onde conseguir, respeitando o limite do seu corpo. E vai tentar segurar por um determinado tempo. Quem conseguir alcançar a pontinha dos pés, segura um pouquinho mais. Quem conseguir, mas nisso não pode dobrar o joelho. Retorna devagar. Isso. Então, essa é uma maneira da gente estar trabalhando um pouquinho mais da nossa flexibilidade. Existem vários exercícios para trabalhar várias articulações do nosso corpo. Essa aqui é uma articulação que a gente vai estar trabalhando um pouquinho devagar nas escolas e junto com vocês. É só para vocês compreenderem como que a gente pode trabalhar um pouquinho mais da flexibilidade. Então, pessoal, essa foi alguma das nossas capacidades físicas e algumas das maneiras da gente trabalhar com vocês, tanto na casa de vocês quanto a gente estiver nas escolas. Espero que vocês tenham compreendido e tenham aguçado ainda mais a curiosidade de vocês, para quando vocês chegarem na escola, encontrarem os professores, vocês chegarem cheios de perguntas e curiosos para entender como é que a gente pode trabalhar o nosso corpo. Tá ok? Muito obrigado a todos, queria agradecer novamente aqui aos professores, a professora Carla, a professora Linda Miriam, a professora Tati, que elaboraram esse plano de aula. Um forte abraço a todos vocês, se cuidem, um abraço, até mais, tchau, tchau!